Hoje a gente vai falar sobre como selecionar modelos. Então a gente vai trabalhar com um problema bem específico, selecionar modelos dentro de uma classe de polinômios, a melhor regressão polinomial, mas vários dos conceitos que a gente vai desenvolver aqui, eles podem ser usados em vários contextos, e a gente vai ver isso ao longo do curso. Então vamos dizer que a gente ajustou uma classe de várias regressões polinomiais, como a gente fez nas aulas anteriores, então uma regressão linear, uma regressão quadrática, uma cúbica, etc. Então está aqui a classe de todas as funções que a gente ajustou, são todos os polinômios até grau 50 que a gente tinha ajustado, e a gente quer selecionar a melhor função g dentro dessa classe de funções, tá certo? Ou seja, a melhor função, a função que me traz o maior poder preditivo. Então, nesse contexto, quer dizer qual é o melhor grau do polinômio que eu vou usar. Então, a gente já viu que usar um grau muito alto não é legal, porque isso vai levar ao superajuste, overfitting. Então, você vai acabar se ajustando demais ao conjunto de treinamento e perder poder preditivo no conjunto de validação, no conjunto do teste, onde você, na verdade, quer fazer predição. E se você usar um grau muito baixo, também não é bom, em termos preditivos em geral, porque você vai ter um subajuste, underfitting. Ou seja, você não vai usar todo o potencial dos seus dados, você não vai ajustar uma função que tem a complexidade que ela deveria para ter um bom poder preditivo. Então, a questão aqui, como que a gente consegue formalizar isso e selecionar automaticamente o modelo que te dá o melhor poder preditivo. Então, nas aulas anteriores, a gente viu graficamente, era muito óbvio quais eram modelos bons e quais eram ruins. Mas isso era porque a gente tinha só uma variável explicativa, só um feature, um atributo. Quando a gente tem um problema real, que a gente tem um monte de atributos, não dá para você visualizar isso. Então, a questão é como que a gente formaliza para conseguir fazer isso automaticamente. Conceitualmente, o problema é simples. Por quê? Porque a gente já definiu uma medida numérica do que é um bom modelo, Uma medida numérica que captura o que é um bom modelo. Então, a gente definiu o risco, só para lembrar, o risco de um modelo preditivo G, a gente definiu como sendo o valor esperado do valor do meu y futuro, menos a predição para esse valor ao quadrado. Então, o que eu poderia fazer? Bom, a princípio, eu poderia ajustar os diferentes modelos com os diferentes graus de polinômio. Então, tem G1, G2, G3, etc. Cada um é um modelo, cada ponto aqui. No eixo X, eu tenho o grau do polinômio relativo a esse modelo. E no eixo Y, eu posso colocar qual que é o risco. Se eu conseguisse fazer isso, em geral, eu vou observar um comportamento como esses. Então, grau de polinômio muito alto, ruim. Poder preditivo ruim, porque eu tenho overfitting. Grau de polinômio baixo, ruim, ou seja, risco alto, porque eu tenho um underfitting. E aqui está uma escolha razoável que vai me dar um poder preditivo bom. Nesse caso, alguma coisa do tipo 12, 13. Qual que é o problema? Bom, o problema é que eu não conheço a função de risco. O risco ele é um valor esperado de uma distribuição de um vetor aleatório, o vetor xy. Como eu não conheço essa distribuição, não consigo calcular esse valor esperado, eu não consigo calcular essa curva. Então, o que a gente vai ver aqui são formas de eu estimar essa curva daqui do risco. Então, ao invés de fato, calcular o risco, a gente vai estimar esse risco com base nos dados e vai tentar reproduzir uma aproximação dessa figura. Então, a gente não vai ter exatamente isso, a gente vai ter uma aproximação aqui, que não vão ser esses valores exatamente, mas a ideia é que com essa aproximação a gente consiga aproximadamente encontrar qual que é o mínimo dessa curva. E aí a gente vai ter encontrado uma boa aproximação para o melhor modelo, dentre aqueles que a gente ajustou, tá? Então, a questão é como que eu estimo o risco, Então, isso é central para eu conseguir escolher o melhor modelo. E a gente vai ver duas abordagens para isso. Antes de ver essas abordagens, deixa eu só falar um estimador que muita gente que está começando a mexer com isso pensa em usar, mas que é um estimador terrível, eu poderia pensar em calcular, então, o risco é esse valor esperado, Eu poderia pensar em calcular o erro que eu observo na amostra que eu tenho, Então, aqui eu chamo isso aqui de erro quadrático médio, Então, isso daqui é o erro que eu faço na amostra que eu observei, o erro médio. Tá? E poderia parecer que isso é uma boa estimativa de quanto o meu modelo está errando. Tá? Mas isso não é uma boa estimativa. Isso daqui é uma estimativa terrível. E por que ela é terrível? Porque eu estou usando o mesmo conjunto de dados para ajustar o meu modelo, ou seja, para criar G, e depois para avaliar o quão boa essa função G é.
né? Então, quer dizer, você poderia pensar que isso daqui te daria um bom estimador, porque por causa da lei dos grandes números. Porque você tem uma amostra EID, etc. Isso aqui deveria ser aproximadamente o risco. Mas essa amostra não é EID, tá certo? Ela não é independente, por exemplo. Né? A função G, ela usa todos os x's e y's para serem construídos, tá? Então, não vale a lei dos grandes números aqui. As suposições da lei dos grandes números não valem. Então, isso aqui não é um estimador legal para o risco. O que você poderia fazer, então? Né? Então, a gente vai ver duas abordagens para corrigir esse problema. Deixa eu só dar um exemplo bem simples de por que acontece esse problema. Né? Imagina que eu tenho 2 pontos só. Tá? Então, está aqui x e aqui está y. E eu decido ajustar uma reta. Ou melhor, eu decido ajustar uma reta. Bom, vou lá, a reta que minimiza a soma de quadrados é essa daqui. E essa reta daqui, que minimiza a soma de quadrados, ela tem erro quadrático médio zero, porque ela consegue interpolar esses dois pontos. Mas é claro que zero não é o meu risco preditivo. Em geral, se eu observar novas amostras, elas não vão cair exatamente nessa reta. Né? Então, qualquer problema que tem só 2 pontos e você ajusta uma reta, você vai ter o erro quadrático médio de zero. Mas o poder preditivo provavelmente vai ser muito pior que isso. Mesma coisa valeria se eu pegasse esses 2 pontos, aliás, no nível até pior, se eu pegasse esses 2 pontos e ajustasse um polinômio de grau 5. Eu tenho infinitos polinômios de grau 5, inclusive, que interpolam esses pontos. Né? Alguns podem me levar a um poder preditivo bom, outros podem me levar a um poder preditivo ruim. Né? Mas zero certamente não é uma boa estimativa do poder preditivo desses modelos. Né? Então, o erro quadrático médio avaliado no mesmo conjunto que você usou para criar a sua função G é uma estimativa muito ruim. Né? Ela é muito otimista. Vai parecer que o erro que você está fazendo é muito menor do que o que de fato você vai fazer quando você observar novas amostras. Né? É muito mais fácil a gente predizer o passado do que o futuro. O que eu vou ver no futuro, eu não sei, eu vou fazer mais erro do que para predizer o que eu já observei no passado e usei, inclusive, para estimar o meu modelo. Né? Então, se eu usasse esse erro quadrático médio para estimar o risco, isso me levaria ao superajuste. Né? Eu acabaria escolhendo modelos super complexos. Por que modelos super complexos? Eles tendem a interpolar os dados, então eles teriam um erro quadrático médio zero. Né? Então pareceria que eles são muito bons, e não necessariamente o modelo que interpola os dados é bom, em termos preditivos. Tá? Então, tipicamente, esse é o comportamento do erro quadrático no treinamento, conforme você aumenta a complexidade do seu modelo, nesse caso, o número de parâmetros, né? o grau do polinômio. Você vai deixando o modelo mais e mais complexo, o erro quadrático médio vai diminuindo, sempre. E aí vai parecer que é sempre bom você colocar mais e mais coisas no seu modelo, deixar ele mais e mais complexo. Então, isso, assim, é um erro que muita gente faz, né? E tem que tomar muito cuidado para não fazer isso, tá? Porque isso vai te levar a um modelo muito ruim em geral. Então, vamos ver duas soluções para resolver isso. A primeira solução eu vou chamar de penalização. E a ideia é a seguinte, né? Então, a gente viu que quanto mais parâmetros a gente tem no modelo, mais o erro quadrático médio está subestimando o risco. Então, se a gente tem muito parâmetro, o erro quadrático médio subestima muito o risco, ele está muito mais baixo do que o risco de fato é. E se tem pouquinho parâmetro, né, principalmente se você tiver muitas observações, aí sim o erro quadrático médio não usou quase nada dos dados, o G não usa tantos dados, né, então o erro quadrático médio vai ser um estimador razoável do risco. Então, deixa eu só dar um exemplo disso. Se você estiver ajustando uma reta, mas você tiver, sei lá, 1 milhão de pontos ali, e você ajusta a reta, aí sim, o erro que você vai fazer com esse modelo, né, vai ser parecido com o erro que você fez nesse conjunto. É muito diferente da situação em que você só tem 2 pontos e você interpola. Né? Então, qual que é a ideia de penalização? A ideia é criar um estimador para o risco, né, que consiste em você pegar o erro quadrático médio que você já tinha e adicionar aqui um novo termo, que é essa medida de complexidade de G. Então, esse P de G é uma medida de complexidade. Se G é uma função muito complexa, isso aqui vai ser um valor alto. Se G é pouco complexo, isso aqui vai ser um valor baixo. Tá? Então, você vai compensar o quanto você espera estar subestimando o risco usando o erro quadrático médio. Se a função G é complexa, você espera subestimar muito, então você vai ter que adicionar algo grande. Se a função G é pouco complexa, aí você não precisa adicionar uma coisa muito grande aqui, porque você está nessa situação em que você não está usando tanto assim os dados.
dois exemplos de funções que medem complexidade são as seguintes, né? O que a gente chama de A e C, em geral, em estatística, que basicamente é o número de parâmetros do modelo, mais umas constantes aqui, né? Eu queria só enfatizar a parte do dividido por N, né? Então, a medida de complexidade basicamente é quantos parâmetros tem no seu modelo, só que você leva em conta também o tamanho amostral, né? Então, é a quantidade de parâmetros em relação ao tamanho amostral. Tem uma amostra muito grande, 1 bilhão, e você tem 10 parâmetros, isso não é muito. Agora, se tem uma amostra tamanho 2 e você tem 1 bilhão de 10 parâmetros, aí sim é muito, né? Então, a ideia dessa penalização é levar em conta, usar o número de parâmetros como uma medida de complexidade. A gente vai discutir mais para frente se isso é a melhor coisa a se fazer ou não, né? E o tamanho amostral. Um outro critério é o B e C, é muito parecido com isso, com A e C, só que ao invés de ter 2 aqui, ele tem log de N. Então a ideia é a mesma, só que o fator que você corrige a dimensão de acordo com o tamanho amostral é um pouco diferente, né? Então essas medidas, elas são bem padrão em estatística, elas têm uma motivação teórica para existirem, né? Então tem certas propriedades, sob certas condições bem específicas, você consegue mostrar que de fato isso daqui é uma boa aproximação para o risco de um modelo, né? Se você está usando A e C, outras condições para o B e C, e por aí vai, tem várias medidas, né? Mas são condições bem específicas. Mas a ideia geral então, por mais que essas condições, elas em geral não estão satisfeitas, etc., né? A ideia de penalização é muito interessante, e a gente vai ver como essa ideia vai ajudar a gente a lidar com problemas com muitos parâmetros mais para frente. É por isso que é interessante saber dessa ideia. Então, você mede a complexidade da sua função de predição e do seu modelo, né? E você compensa aí o quanto você está subestimando o risco usando o erro quadrático médio. Tá, então o paradigma agora é: vamos escolher a G, ao invés de minimizar o erro quadrático médio, encontrar a G que minimiza essa soma, tá? Então tá aqui só um resuminho do que eu falei, né? Se G tem muitos parâmetros, o erro quadrático médio em geral é muito baixo, você tem então overfitting, mas em compensação a penalização é alta. E se G tem poucos parâmetros, é o contrário. O erro quadrático médio em geral vai ser muito alto, tá? Você vai ter underfitting, mas em compensação o P de G vai ser baixo. Então, em uma outra situação, você vai pegar a ideia de que o modelo não é bom, né? Tanto se você tem muitos parâmetros, quanto se você tiver poucos parâmetros, né? Então, se você realmente quer minimizar erro quadrático médio mais penalização, e essa parte aqui é a chave de entender porque penalização é uma ideia interessante, uma ideia que vai voltar várias vezes no curso, você tem que ter ao mesmo tempo bom ajuste, ou seja, erro quadrático médio baixo, e ao mesmo tempo poucos parâmetros, né, ou de forma mais geral, você pode medir a complexidade de várias formas, você precisa ter uma complexidade pequena. Você precisa ter as duas coisas pequenas, né, para conseguir equilibrar isso aí, e aí tem um bom risco, tá? Então, você tem que ter um certo grau de coerência com relação aos dados que você observou, mas você tem que ter uma certa simplicidade no seu modelo, né? Aqui, especificamente, a gente está medindo a simplicidade com o número de parâmetros, vezes uma constante, né, dependendo se é A, C ou B, C, mas, de novo, você tem várias maneiras de criar isso aqui. Então, vamos ver um exemplo disso funcionando na prática. Então, eu simulei um conjunto de dados aqui e vou ajustar todos os polinômios de todos os graus, né, e ver o que vai ser melhor. Então, se eu faço isso, eu estou mostrando, vamos lá, a curva, os pontos pretos aqui estão mostrando o erro quadrático médio, né? Como a gente esperava, ele é sempre decrescente. Olhando o erro quadrático médio, iria parecer que a gente deveria selecionar um número muito grande de polinômios para se usar. Os vermelhos, o ponto vermelho representa a penalização, né? Se não me engano, aqui eu usei o A e C. E o azul, ele está mostrando a soma do preto com o vermelho. Então, é erro quadrático médio mais penalização, né? E a soma desses dois a gente está usando, então, como uma estimativa para o risco, né? E o comportamento que a gente tem é mais ou menos esse: ele cai aqui e depois ele sobe, né? Então, se eu usar essa curva para estimar o meu melhor modelo, né? Então, essa curva daqui é a curva do risco estimado, que eu não conheço o risco real, eu vou cair aqui em 4 parâmetros, né? A minha escolha, o ponto que minimiza essa curva, é aqui um polinômio de grau 4, tá? Então, essa seria a minha escolha segundo esse critério. E se eu fizer isso, pegar o polinômio de grau 4, vou fazer aqui, e colocar no gráfico, nos dados observados, a gente vê que realmente parece ter um bom poder preditivo. Tá, então, uma reta, né, que era o primeiro valor, certamente não seria bom, ia dar uma coisa assim. Um polinômio de grau alto ia meio que interpolar e ter aquele comportamento super oscilatório.
E esse polinômio aí de grau 4 funcionou muito bem, né? E o legal é que a gente conseguiu pegar isso automaticamente usando esse critério de somar o erro quadrático médio à penalização. Né? Então, essa é a primeira ideia, né? E o resumo aqui, então, é a gente quer usar a penalização como uma forma de compensar o quanto a gente está subestimando o risco usando o erro quadrático médio. Tá? E aí, ao mesmo tempo, a gente consegue equilibrar bom ajuste e simplicidade ou pouca complexidade da função de predição. Tá. Vamos ver agora, então, a segunda abordagem. Né? Essa segunda abordagem ela é muito interessante pela sua generalidade. Né? Então, enquanto a primeira ela tem certas dificuldades de ser usadas em diversos contextos, né? Então, você precisa criar uma medida de complexidade de um modelo. Né? Então, a gente viu o número de parâmetros como medida de complexidade. Né? Mas nem sempre você tem parâmetros explicitamente. Né? Em modelos não paramétricos, na verdade, você, em um certo sentido, tem infinitos parâmetros. Então, você usar essa ideia de forma geral, ela é muito mais complicada. Né? Data splitting é uma outra abordagem que é muito... tem um poder apelativo. Primeiro, ela tem um poder de convencimento maior, né, que é a primeira, e segundo, ela pode ser usada em um contexto muito mais geral. Então, vamos ver qual que é a ideia. A ideia é muito simples, né? Então, a gente viu que a gente não pode usar o mesmo conjunto de dados para avaliar o poder preditivo de um método e para ajustar esse método. Né? Isso que tá dando todo... É isso que é o problema de usar o erro quadrático médio. Está usando os mesmos dados para duas tarefas complementares. Né? Então, a ideia de validação cruzada, ou data splitting em geral, né, é você pegar o conjunto de dados e dividir em dois pedaços. Um pedaço eu vou chamar de treinamento e o outro pedaço de teste. Tá? Eu vou, então, ajustar o meu modelo, ou os meus modelos, usando o treinamento só. Eu vou ignorar essa parte de teste na hora de ajustar o meu modelo. E aí eu vou avaliar o poder preditivo deles usando o conjunto de teste. Então, o conjunto de teste, ele só vai ser usado para avaliar o poder preditivo do meu método. Tá? Então, vamos ver aqui em uma equação o que isso quer dizer. Né? Então, eu vou dividir o conjunto de dados em dois. Então, treinamento e validação. Então, 70% e 30%, por exemplo. Depois a gente pode discutir um pouco, a gente vai discutir um pouco como que você pode escolher essas porcentagens, né? É importante ressaltar que essa divisão tem que ser feita aleatoriamente, né? Então, você divide aleatoriamente o que vai para o treinamento e para a validação, simplesmente porque, em geral, é muito comum, né? Seu banco de dados, na prática, já vira ordenado. Então, sei lá, alguém ordenou a coluna de idade. Se você dividir ele na ordem que ele vem, você vai ficar com os pacientes mais novos para o treinamento e os mais velhos para a validação. E não, eles têm que ser ID mesmo. Então, se você aleatorizar, é uma boa para avaliar esse tipo de... para evitar esse tipo de viés, tá? Bom, com o conjunto de treinamento, a gente vai estimar a função de predição ou as funções de predição que a gente vai testar. Né? Nesse caso, do nosso exemplo, são todas as funções de predição daquela G, então são todos os polinômios. E, uma vez estimadas essas funções de predição, a gente vai avaliar o risco delas usando o conjunto de validação, o conjunto de teste. Tá? Só um parênteses aqui, então, esse segundo conjunto ele pode ser chamado de validação ou teste, depende um pouco do contexto. Tá? A gente vai voltar nisso mais para frente também. Então, o que quer dizer usar o conjunto de validação para avaliar o poder preditivo? Quer dizer que você vai estimar o risco dele, ou seja, avaliar o erro que você está fazendo só nesse conjunto que você deixou separado. Né? Então, você está realmente avaliando aqui o poder preditivo, mas só nesse conjunto aí que você deixou separado dos dados. Você não usou o treinamento, que é o que foi usado para estimar G, para avaliar esse poder preditivo. Né? E esse estimador, aí sim ele é consistente pela lei dos grandes números. Né? Porque agora a G não depende desses XY que estão entrando nessa somatória. A G foi obtida usando o outro conjunto de dados, o de treinamento. Tá? Então, essa abordagem é super geral. Né? Você poderia aqui usar o seu G pode ser construído da maneira como você quiser. Né? Então, pode ser não paramétrico, paramétrico, como você quiser. Isso aqui é super geral e, inclusive, a mesma ideia pode ser usada para qualquer função de perda. Né? Então, a gente viu que o risco, na verdade, poderia ser definido de forma mais geral com uma esperança de uma função de perda. A mesma ideia pode ser usada aqui, então, para estimar o risco. Basta trocar o erro quadrático pela função de perda genérica que você quer usar. Né?
Então, você troca esse erro quadrático por essa função de perda e ótimo. Você consegue estimar o risco, esse outro risco daqui, né? Mais geral, tá? Então, tá bom, né? Então, em geral... eu coloquei um slide aqui sobre isso. Em geral, você pode estimar o risco dessa maneira. Tá bom. Legal. Né? Alguém poderia falar, então, mas a gente está perdendo uma parte da amostra para estimar o risco, quer dizer, será que isso é legal ou não, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pegou aqui o banco de dados e dividiu em 2 pedaços, usou isso para treinar a G e isso para estimar o poder preditivo. Né? Então, eu não usei esse pedaço para melhorar a minha estimativa da G, né? Parece que a gente está perdendo alguma coisa. Você pode tentar argumentar se você realmente está perdendo alguma coisa ou não, né? Porque no sentido você está usando esse conjunto de dados, o teste, você está usando ele para descobrir qual é o melhor modelo dentre aqueles que você ajustou, coisa que você não saberia, né, se você usasse tudo. Mas existem versões de data splitting que tentam resolver isso, né? E elas começam a ser importantes se você tem um banco de dados pequeno. Né? Se você tiver um banco de dados muito pequeno, aí sim é um problema, porque você vai ter que dividir isso daqui em pedaços muito pequenos, né? Os dois vão ser pequenos, você não vai ter nem poder para estimar uma função G boa e nem para avaliar o quão boa ela é. Né? Então, se o conjunto de dados é pequeno, realmente data splitting não é legal. Né? Então, validação cruzada é uma alternativa. Qual que é a ideia de validação cruzada? Né? Então, deixa eu colocar aqui num contexto um pouco mais geral do que está a fórmula. A ideia é você pegar e dividir o seu banco de dados em várias pastas, né? Em inglês folds. Então, eu dividi aqui no meu exemplo em 4 pastas. Aí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar essa primeira pasta do conjunto de dados. Eu vou fingir que ela não existe no conjunto. E aí, eu vou treinar minha função G, por exemplo, a regressão linear, a polinomial, etc., a quadrática, etc., usando as 3 pastas que sobraram. Certo? Então, criei ali a minha função de predição G usando essas 3 que sobraram. E aí, eu vou avaliar o poder preditivo para cada um dos elementos desses indivíduos que ficaram de fora. É isso que eu faço no primeiro passo. No segundo passo, eu vou colocar de volta aqui essa pasta no modelo. E agora eu vou tirar a segunda. Né? Aliás, eu vou tirar a primeira, colocá-la de volta no banco de dados e vou tirar agora a segunda. Uma vez que eu tirei a segunda pasta, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estimar a função G agora usando a primeira, a terceira e a quarta. Estimei essa função G, avalio aí as predições que essa função G está fazendo nessa segunda pasta, né, que é a que eu deixei de fora. Vou ter as predições para esses indivíduos. Né? Aí a mesma coisa, coloco ela de volta, tiro a terceira, faço as predições, coloco ela de volta, tiro a quarta, faço as predições para a quarta. Então, aqui as predições. Né? Então, no final desse processo, eu vou ter as predições que esse meu modelo fez para cada uma das amostras do meu banco de dados, né, para cada uma das observações do meu banco de dados. E essas predições, elas não têm o problema que tinham quando eu calculava o erro quadrático médio, porque as predições foram feitas sem usar cada uma daquelas amostras. E aí eu posso calcular a média do erro dessas predições para ter um estimador aí do risco. Né? É isso que se faz com o procedimento de K-fold cross-validation, não, 4 pastas, K-pastas, né? Nesse caso, eu fiz 4 folds, né? São 4 pastas. Em geral, eu poderia escolher aqui o número de pastas que eu uso, né? Se eu usar N folds, né, onde N é o tamanho do banco de dados, o número de observações, eu vou cair no procedimento que em geral se chama de leave-one-out cross-validation. Leave-one-out por quê? Porque você está deixando uma amostra de fora, ajustando o modelo com o resto, predizendo ela. Né? Cada vez é uma amostra diferente que você vai deixar de fora. Né? Então você tem um extremo aqui de dividir em um monte de pastas, cada um com um elemento só, ou dividir em poucas pastas, mas com muitos elementos cada um. Né? Tem um balanço entre essas duas coisas. Né? Um problema, por exemplo, de você usar o N-fold é que você tem um custo computacional extremamente alto. Você vai ter que ajustar o mesmo modelo N vezes. Né? Se você dividir em poucas pastas, tipo 3 ou 4, você vai ter que ajustar 3 ou 4 vezes o mesmo modelo. Tá? Então tem um grau de flexibilidade muito alto aí, e dá para fazer diferentes combinações, etc., dessas ideias, mas a ideia geral, então, é que você não pode usar a mesma amostra para ajustar o modelo e para avaliar o seu poder preditivo, né, quando esse modelo foi ajustado. Você precisa separar esses dois passos. Então, data split tem uma forma de fazer isso.
Validação cruzada é a mesma ideia de data splitting, mas você vai alternando os papéis, basicamente, do que é treinamento e validação. Tá? Então, aqui eu coloquei a fórmula especificamente do Livonaut Cross-Validation, que é esse N-fold, né? Eu estou denotando, então, aqui por G menos I, um modelo que é estimado usando todas as observações menos a iésima. Né? Então, é esse modelo que é usado para predizer a iésima observação, o risco e daí avaliar o risco dessa iésima predição, da observação. Tá? Então, você tem essas variações de validação cruzada, na prática você tem que escolher isso, você pode escolher isso com base no tamanho amostral, em geral, né? A gente vai discutir também um pouquinho mais para frente como que a gente pode fazer isso, mas data splitting e validação cruzada é uma das ferramentas mais fundamentais aí para você ter para avaliar o poder preditivo de um modelo, tá? Então, deixa eu mostrar naquele exemplo que a gente usou para ilustrar a penalização, qual que é o resultado de ajustar escolher o grau do polinômio usando validação cruzada. Então, o que eu estou mostrando aqui no eixo X é, de acordo com quantos parâmetros eu tenho, qual que é o score que eu obtenho da validação cruzada, tá? Nesse exemplo particular, como eram poucos dados, eu usei N-fold, né, o Livonaut Cross-Validation, né? Não dá para ver muito bem o comportamento aqui, só dá para ver que no final ele cresce muito, então eu dei um zoom nesse pedaço, né, e aqui dá para ver que a gente tem aquele comportamento esperado, que o erro cai e depois ele começa a subir. Né, e tem uma certa oscilação aqui, né, são flutuações aleatórias, afinal a gente tem estimativas no final das contas. E aqui, né, se eu minimizar então esse score de validação cruzada, eu chego justamente em 4, né, um grau de polinômio ótimo de 4, que foi o mesmo que deu quando eu usei penalização, né, eu usei a ideia do AIC. Então, nesse caso específico, o AIC e validação cruzada deram exatamente o mesmo resultado. Né? Não precisa ser assim. Né? Mas nesse caso coincidiu e eles deram um modelo que a gente viu que era bem razoável mesmo. Tá? Bom, aí vem uma questão também, que eu vou fazer um interlúdio, meio que um parênteses aqui, que é, muita gente se pergunta, será que, se eu pensar da forma tradicional que a gente costuma fazer estatística, que é checar se o modelo está especificado corretamente, né? Então, na estatística em geral, ao invés de avaliar o modelo de acordo com o poder preditivo, a gente avalia ele de acordo com medidas de bondade de ajuste, qqplots, etc., que basicamente estão tentando ver se a especificação do modelo está correta, né? Então, a questão aqui é a seguinte, será que usar essa ideia de ver se a especificação do modelo é correta vai também te dar um modelo com bom poder preditivo? Né? E a resposta é que não necessariamente. Né? Às vezes é melhor você especificar o modelo incorretamente, que você vai conseguir um poder preditivo mais alto do que se você especificar ele corretamente. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo disso na prática. Né? Então, aqui eu gerei dados, né? Então eu conheço a verdade, eu fiz isso justamente porque a gente quer avaliar o poder preditivo de fato, né? E então eu gerei ele em observações desse modelo, que é um modelo com um polinômio de grau 5. Tem uma variável x só, é um polinômio de grau 5. Então tem o beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, né? Cada um desses betas é o beta associado ao polinômio do respectivo grau. Então vamos mostrar aqui os resultados. Então olha só. Aqui você pode especificar os betas que você vai usar, a gente pode mudar isso aqui daqui a pouco, mas o ponto importante é que eu escolhi betas que são todos diferentes de 0, para o beta 2, beta 4, né, beta 1, todos eles, tirando o intercepto que é 0, o beta 0. Né, mas todos os outros eles são diferentes de 0, ou seja, o modelo real que eu usei para gerar os dados aqui, de fato é um polinômio de grau 5. E aí, eu coloquei os pontos pretos, são os pontos que eu gerei, né? A amostra que eu obtive. Eu ajustei, então, duas regressões diferentes. Uma de grau 2, né? Então, uma parábola, é a curva azul. E outra é um polinômio de grau 5, que é essa curva verde. E eu coloquei aqui a regressão real, que é a curva vermelha. E dá para ver claramente que a regressão real está muito mais próxima do polinômio de grau 2 do que o polinômio de grau 4, do que o polinômio de grau 5. Ainda que a regressão real seja um polinômio de grau 5. Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte, a curva vermelha é um polinômio de grau 5. Mas eu ajustar um polinômio de grau 2 no meu modelo, me dá uma estimativa da regressão melhor. Né? E, em particular, em termos preditivos, está aqui o risco de cada um desses modelos, né? O risco do polinômio de grau 5 e o risco do modelo obtido com polinômio de grau 2. O risco do grau 2 é menor, ou seja,
O grau 2 está te dando um poder preditivo maior, né? Ele está mais próximo da regressão real, inclusive, aqui. Mas o polinômio de grau 5 é o que é o modelo especificado corretamente, tá? O que está acontecendo intuitivamente? Intuitivamente é o seguinte, eu tenho poucas observações, aqui eu usei 13 observações no meu banco de dados, né? O N é 13. Você ajustar um polinômio de grau 5 com 13 observações é muito difícil. É muito parâmetro para pouca observação, né? Pelo menos se eu estiver usando mínimos quadrados que eu estou usando aqui para estimar esses parâmetros. Então, o problema de estimação é tão complicado que o que eu obtenho no final das contas, né, desse problema de estimação, é um ajuste ruim. Enquanto que se eu forçar o beta 5, beta 4 e beta 3 a serem zero no meu modelo, e só ajustar um polinômio de grau 2, aí eu tenho menos flexibilidade e eu consigo usar essas 13 observações, focar ela e estimar 3 coeficientes só, ao invés de 6, né? E aí eu consigo um poder preditivo maior, né? Essa ideia, né, de você forçar os coeficientes a serem zero, elas vão aparecer daqui a pouquinho quando a gente falar do laço, né? E é uma ideia muito interessante, a gente está, em um certo sentido, colocando uma certa informação a priori no modelo. Quando a gente fala, deixa eu tentar ajustar primeiro um polinômio de grau 2 para depois ajustar um de grau 5, tem essa noção de que os primeiros coeficientes eles são mais importantes, né? Então, isso está ligado, em um certo sentido, à suavidade que a gente espera, ou à complexidade que a gente espera de uma função de regressão real, né? Bom, eu poderia mudar esses dados para daí o polinômio de grau 5 começar a ser melhor. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui o coeficiente beta 5, né, e aumentar também o tamanho amostral, vamos aumentar bastante aqui, aí o modelo de grau 5 começa a ser melhor que o modelo de grau 2. Aqui é pouquíssima diferença, né, mas se eu começar a mexer bastante com esses coeficientes, começa a ficar cada vez mais evidente, vamos colocar aqui o grau 4, começa a ficar cada vez mais evidente que, para algumas escolhas e um tamanho amostral grande, realmente vale mais a pena usar o grau 5 que o grau 2, né? Mas o ponto é que se o seu modelo ele se aproxima bem de uma equação de segundo grau, né, ou seja, o beta 5, beta 4 e beta 3 são relativamente pequenos, e você tem uma amostra pequena, é melhor você forçar o beta 3, beta 4, beta 5 a serem zero, tá? E quando a gente faz essa seleção de modelos que a gente está estudando aqui, seja por data splitting ou por penalização, a gente está, no fundo, formalizando essa ideia de como fazer isso na prática. Ajusta o grau 2, 3, 4, 5 e vê qual que é o melhor, né? Tem outras maneiras de fazer isso que a gente vai ver no futuro, tá? Mas essa é uma delas. Tá, então, resumindo, né, a gente está avaliando a qualidade preditiva de G com risco. Melhor função de predição a gente viu que é a função de regressão para esse risco quadrático. G é muito complexo, ou simples não é legal, porque você tem overfitting ou underfitting. Aqui saiu errado, underfitting era para ser, né? Na prática, a gente viu que a gente pode construir a função G usando o conjunto de treinamento e encontrar a melhor G dentre essas que você ajustou usando o conjunto de validação, né, o conjunto de teste para estimar o risco, tá? Última coisa que eu quero falar aqui é que a ideia de que interpolação é ruim, ela é errada, né? Isso é meio que uma ideia que acaba sendo divulgada porque, em geral, os exemplos de overfitting têm interpolação, né? Mas interpolação por si só não é ruim necessariamente. Existem vários exemplos de estimadores que interpolam e ainda assim têm bom poder preditivo, né? Redes neurais, por exemplo, é um exemplo clássico, né? Nesse framework que a gente vê hoje em dia de redes neurais, de interpolação, tem interpolação e ainda assim ter bom poder preditivo. Mas existem outros exemplos muito mais simples que redes neurais em que isso acontece, tá? Então, para quem tiver curiosidade qual é o papel de interpolação nesse mundo de overfitting, né, eu sugiro esse artigo aqui, que foi publicado em 2019, né, no passado, tem exemplos muito interessantes desse fenômeno.